Então, bom dia, pessoal. Como que estão vocês? Tudo em ordem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito legal estar aqui com vocês. Agora o Rivelino está até aparecendo ali na, no filme, no vídeo, né? Legal isso. Para eu não me sentir tão sozinho, né, Rivelino? Ah, isso é tão bom. O Rivelino tem compaixão do professor Klaus. Mas vamos lá, gente. É legal, de novo, eu falo que eu queria estar pessoalmente com vocês, né, presencialmente, é muito melhor, mas, como a gente já estava comentando antes, a gente tem que tomar ainda cuidado com a Covid-19, morrendo muita gente, e cada vez que se abre um pouquinho mais alguma coisa, um bar, uma praia, aula, e sobe lá em cima o número de casos e número de mortes, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu estava vendo um dado no Rio de Janeiro, eu estava vendo um dado esses dias que na cidade do Rio a taxa de letalidade é 10%, gente. A cada 100 pessoas que pegam Covid-19, 10 morrem. Isso é extremamente alto, tá? Pode ter várias explicações dessa taxa de letalidade, mas é a taxa de letalidade que está se encontrando. No Brasil, a taxa de letalidade média é 3,5 e no resto do mundo, incluindo o Brasil, a taxa de letalidade média é entre 3 e 3,3. Quer dizer, a cada 100 pessoas, 3 pessoas vão morrer. Ah, é pouco. O problema é o número de pessoas que pegam, né? Hoje a gente já passou de 4 milhões de pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. E 127 mil até ontem de noite, 127 mil já tinham morrido, né? E é sempre importante a gente tomar cuidado. Então, por favor, continuem tomando cuidado, que assim que der, que a gente poder voltar, eu quero ver essas carinhas felizes aí na nossa sala de aula, né? Então, vamos levando. É importante que a gente tente explicar o melhor possível a nossa matéria e vocês tentem entender, né? Lembre-se que vocês sempre podem interromper a aula de qualquer professor, não só o professor Klaus, mas de qualquer professor para fazer perguntas, tirar dúvidas, contar experiências. Professor, no meu trabalho é assim. Estejam totalmente à vontade, tá bom? Hoje a gente vai começar, deixa eu pegar minha cola aqui. Então, hoje, dia 9 de setembro, a gente está na semana 6, nós vamos começar, então, com controle e planejamento financeiro. Eu comentei a aula passada com vocês que, apesar de eu colocar ali na nossa sequência, primeiro análise de custo, eu fiquei matutando aqui comigo. Eu acho que controle e planejamento financeiro é melhor antes, para daí a gente entender sem problema nenhum a análise de custos, né? Então hoje a gente vai começar com controle e planejamento financeiro, nós vamos ver balanço patrimonial e DRE, demonstrativo de resultados do exercício. Tá? E daí, semana que vem, a gente vai ver DMPL e alguns indicadores, tá? Não são assuntos complexos. É claro que o tamanho da empresa faz com que aquilo seja complexo, tá? Se eu tenho uma empresa muito grande, tanto o balanço patrimonial quanto o DRE vão ser complexos, mas por causa da montanha de números que eu tenho envolvido naquele assunto, né? Então, é importante que a gente entenda o básico. Gente, vocês entenderam o básico? Vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum. Quando você trabalha numa grande empresa, né, muito grande, então você tem softwares muito simples de serem trabalhados que vão controlar tudo. Vocês precisam saber que tipo de dado vocês vão colocar onde e principalmente como interpretar aquilo, né? Isso é o mais importante. Agora, se eu tenho uma microempresa, por exemplo, isso que eu vou mostrar hoje aqui, dá para fazer até uma planilha Excel. Aliás, existem na internet planilhas Excel simulando tanto o balanço patrimonial quanto o DRE, tá? Então, se preocupem mais, pessoal, na aula de hoje, na aula de amanhã, na verdade, nas próximas 4 aulas, com entender 4 aulas contando hoje, né? Porque daí a quinta já é prova. Entender o conceito de tudo isso que a gente vai falar. Entenderam o conceito? Tudo fica mais fácil.
Então, agora eu vou tentar, vamos ver se eu consigo, né? Vou tentar compartilhar aqui o meu PowerPoint. Estejam, de novo, como eu sempre falo, estejam à vontade para interromper e tirar dúvidas. Por favor, lembrem-se que eu estou só com o slide na minha frente, eu não estou vendo vocês, a partir do momento que eu passo o slide. Então, assim, vocês precisam falar. E falem, professor, dá um grito. Só não xinguem o professor, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, a nossa apresentação de hoje. Espera um pouquinho, pessoal. Opa. Ah, tá. É que não estava aparecendo o compartilhamento. Vamos lá. Logo, logo deve aparecer para vocês. Bom, pessoal, alguém pode abrir o microfone e dizer para mim se está vendo o slide? Sim, professor, está aparecendo já. Ótimo, muito obrigado. Desculpa sempre fazer essa pergunta antes de começar o assunto, né, para ter certeza do que está acontecendo. Bom, então, nossa disciplina é Gestão Financeira. Estamos na semana 6, é a mesma que está lá no AVA. Controle e Planejamento Financeiro, primeira parte. No total, a gente vai ter 4 partes de controle e planejamento financeiro. Hoje a gente vai ver dois demonstrativos, digamos assim, nessa parte de controle e planejamento financeiro, muito importantes. Então, hoje a gente vai ver balanço patrimonial e DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Semana que vem a gente vai ver DMPL e indicadores. E daí, nos dias 23 e 30, a gente vai ver orçamento empresarial, tá? Lembrando que no dia 30 também a gente vai ter a revisão, vou deixar disponível uma revisão para vocês, e vamos ter a entrega dos nossos trabalhos, né? Eu já passei o trabalho para vocês, né? Já passei o trabalho para vocês. Sim, passou na última aula, professor. Lembrem-se que ele está à disposição na semana 9, tá? A estrutura do trabalho está lá na semana 9, e também o link para vocês entregarem o trabalho lá, né? Tarefa, entrega de trabalho, atividade avaliativa, tá bom? Vocês sabem que meu nome é Klaus. Vamos então começar com um balanço patrimonial. Vamos pensar assim o seguinte: você tem uma empresa. O que a empresa tem? Do que ela é dona? O que a organização tem como propriedade? E outras coisas. O que ela tem, mas não é sua propriedade? Como assim? Vamos dizer assim: o que ela tem, mas que não está na sua guarda? É propriedade da empresa, mas não é a empresa que está guardando. Então, o que cada um tem? O que vocês têm? Ah, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma conta no banco, zerada, né? Óbvio, mas eu tenho uma conta no banco. O que eu tenho? Então, quando eu vou fazer imposto de renda, por exemplo, eu tenho que declarar para a Receita Federal tudo que eu tenho. Aquilo que é minha propriedade direta, quer dizer, está em meu nome, está comigo, e aquilo que é minha propriedade, mas está sob a guarda de outro. Por exemplo, alguém que tem uma dívida comigo, ou eu que tenho uma dívida com alguém, né? A minha conta de banco, o meu investimento no banco e assim por diante, tá? Como é que a empresa ela pode organizar isso? Tem um demonstrativo muito usado no mundo inteiro, né, que é chamado balanço patrimonial ou BP. O balanço patrimonial, ele basicamente informa tudo que a empresa tem, os bens, os direitos e as obrigações dela. Quer dizer, bem, a gente já vai falar sobre isso, mas todos os bens concretos, os direitos, aquilo que eu tenho, mas está sob guarda de outro, e as minhas obrigações, o que eu devo
para quem? E esse conjunto de bens, direitos e obrigações é que vão se juntar para fazer com que a empresa atinja seus objetivos empresariais e comerciais, quer dizer, produzir aquele produto, processo, serviço, ter lucro, poder reinvestir e assim por diante. A gente pode dizer que o balanço patrimonial é uma grande fotografia das finanças da empresa. Como que minha empresa está nesse momento? Eu não estou dizendo agora se eu tenho lucro ou não. Eu estou dizendo tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Isso é muito importante saber para saber como que está a saúde financeira da empresa. Não é o único método, não é o único jeito, mas é uma das maneiras. O balanço patrimonial, vocês já ouviram falar com certeza dessas palavras, ele vai mostrar para a gente quais são os ativos da empresa e quais são os passivos da empresa. A primeira dica que eu dou para vocês, pessoal, ativo é sempre uma coisa boa, tá? A segunda dica, passivo é sempre uma coisa ruim. Quase sempre, não é 100% dos casos, mas passivo é normalmente uma coisa ruim. Então, a empresa tem passivo disso, passivo daquilo. Então, é uma coisa ruim, ela deve para alguém. Ela tem passivo trabalhista, ela deve para os funcionários. Ela tem um passivo ambiental, ela deve para o meio ambiente. E assim por diante, tá? Aliás, o Ronaldinho Gaúcho, só de curiosidade, né, ele tem um processo muito grande lá do estado do Rio Grande do Sul por um passivo ambiental. Ele abriu um bar com temática esportiva de futebol e desmatou uma área lá em Porto Alegre que não poderia desmatar. Então, ele foi multado, ainda não pagou, etc. Então, ele tem um passivo ambiental. O professor Klaus tem uma casa. Essa casa é meu ativo. É uma coisa boa. Eu até posso transformar em dinheiro se eu quiser. Então, ativo é uma coisa boa, passivo normalmente é uma coisa ruim. Vamos ver cada um desses? Então, assim, pessoal, bem tranquilo, bem básico. Ativo é todo bem e direito de propriedade da empresa. Bem e direito. Vejam só, bem e direito. O bem é algo físico, né? Máquina, terreno, equipamento. Bom, se o terreno é alugado, então não é da empresa, não entra no ativo. Mas o equipamento entra, máquinas em geral, carro, tudo o que é concreto, físico, entra como ativo da empresa, que é de propriedade da empresa, né? Se for alugado, não é. Direito é da empresa, mas está sob guarda de outros. Então, pertence à empresa, ela pode dispor daquilo quando quiser. O problema é que outro está guardando, então, uma aplicação financeira, por exemplo. A empresa teve lucro, colocou dinheiro lá no investimento no banco, né? E está ganhando juros. Aquilo é da empresa? Sem dúvida nenhuma. Mas não está com a empresa, está com o banco, né? Então, está sob guarda de outros, tá? Eu posso colocar assim também uma barra de ouro que eu deixei lá no banco, sob custódia do banco. Ações que eu tenho de outra empresa, tá? Sob custódia de uma corretora, e assim por diante. Assim como dívida a receber, né? Dívida a receber. Então, eu tenho um devedor lá, uma outra empresa que ainda não pagou aquilo que devia para mim, ela está me devendo R$1 milhão. Então, o que que acontece? Aquele R$1 milhão é meu, mas não está comigo, está com o devedor ainda, mas ele vai me pagar. Então, eu posso considerar que é um direito meu. A gente tem que tomar cuidado nesse caso de dívida a receber, eu já vou, quando a gente falar mais detalhadamente, eu vou mostrar para vocês que a gente tem que tomar certos cuidados. Então, ativo é todo bem e direito de propriedade da empresa. Pode ser um bem, algo físico, ou direito, algo que é da empresa, mas está sob guarda de outras pessoas, outras instituições, tá? Então,
o que caracteriza, o que a gente pode dizer que caracteriza um ativo? Ser de posse da empresa, ela pode estar sob guarda de outros, mas ainda de posse de propriedade da empresa, tá? E documentado. Então, por exemplo, aquele terreno, eu tenho que ter a escritura do terreno, né? Eu tenho que ter algum documento que mostre que aquela construção é minha. Quando eu comprei uma máquina, um equipamento para usar na minha empresa, eu comprei e tenho uma nota fiscal provando que eu comprei, né? Ou quando eu faço uma aplicação financeira num banco, compro ações de outra empresa, eu tenho que ter um papel dizendo que é da minha empresa, da empresa Klaus Dieter Zauter, ou Zauter e Filhos. O que vocês acharam da ideia? Legal, né? Zauter e Filhos, vamos lá. Para eu caracterizar um ativo, ele também tem que ser monetariamente mensurável, quer dizer, eu preciso medir ele em dinheiro. Então, ele tem que possuir um valor em moeda. Não precisa ser necessariamente real, pode ser em outra moeda, né? Eu não colocaria aquelas moedas virtuais, né, no meio disso, tá? Porque as moedas virtuais não são oficiais, não são usadas em transações oficiais, né? Então, assim, pode ser em real, pode ser em dólar, pode ser em euro ou alguma outra moeda, mas o importante é que aquilo tem que possuir um valor, até para a gente colocar no nosso próprio balanço patrimonial. E o que caracteriza um ativo também, gente, que é extremamente importante, trazer benefícios presentes ou futuros. Isso significa o quê? Vamos pegar um bem, eu tenho um terreno. Eu posso, daqui 10 anos, vender o terreno e aquilo se transformar em dinheiro para mim? Um benefício para mim? Claro que eu posso. Quero fazer? Não necessariamente, mas eu posso. A minha empresa pode comprar, por exemplo, uma obra de arte, um quadro de Van Gogh ou Leonardo da Vinci por 400 milhões de dólares. Há uns anos atrás foi vendido um quadro de Leonardo da Vinci por 400 e poucos milhões de dólares. Eu posso comprar e colocar como um ativo meu? Claro que eu posso. Por quê? Ele é de posse da empresa. Quando eu comprei o quadro Leonardo da Vinci por 400 milhões de dólares, saiu uma nota lá, né? Recibo uma nota, alguma coisa, dizendo que o quadro é da minha empresa, das Alter e Filhos, né? Ele possui um valor em dinheiro e se um dia eu quiser vender o quadro, eu posso vender, tá? Eu posso deixar o quadro lá na minha empresa ou posso deixar o quadro guardado no cofre forte de um grande banco, por exemplo. Então, o ativo tem que ser de posse da empresa, monetariamente mensurável e trazer benefícios presentes ou futuros. Esse futuro, gente, pode ser daqui 20, 30, 40, 50 anos. Pode ser que ele não traga nenhum benefício para mim, mas ele pode trazer benefício. Se eu vender aquele bem, ele pode trazer um benefício. Uma máquina, por exemplo, qual é o benefício que ela traz? A produção, né? Então, eu tenho uma fábrica de parafuso, eu tenho máquinas que fazem parafuso. As máquinas são um ativo, bem físico, elas são de posse da empresa, elas possuem valor em moeda e elas trazem benefício presente, tá? Eu tenho alguns tipos de ativos dentro de um balanço patrimonial que eu posso classificar. Primeiro, ativo circulante, que são aqueles itens que serão transformados em dinheiro rapidamente. O que a gente chama de rapidamente dentro de balanço patrimonial? Um exercício, um ano. Tá? Se teu ano começa em março, vai até fevereiro do ano que vem, começa em janeiro, vai até dezembro, tanto faz. Quando a gente fala em balanço patrimonial e fala em exercício de um ano, são 12 meses, não interessa quando começa e quando acaba, tá? Então, é tudo o que eu posso transformar em dinheiro muito rápido, em menos de um ano. Então, estoque de matéria-prima, que vai se transformar em produto que eu vou vender, é um ativo circulante. Produto acabado, que eu vou vender logo, é um ativo circulante. Semi-acabado, mesma coisa. Valores a receber desde que esteja programado para menos de um ano. Mesma coisa. Valores em caixa, valores depositados,
despesas antecipadas, aluguel a receber, etc. Tem um caso que eu falei para vocês aqui, olha, um ativo é um direito que é da empresa e está sob guarda de outros, e dei como exemplo dívida a receber. Dívida a receber, normalmente é um ativo circulante, tá? Porque a maior parte das dívidas a gente recebe em menos de um ano, né? Por exemplo, eu como cliente vou numa empresa, vou lá na Magazine Luiza, compro um computador, né? Casas Bahia, lojas americanas compram um computador em 12 vezes. Eu tenho uma dívida com a loja em 12 meses, tá? Essa dívida feita pelo cartão de crédito, alguma coisa assim, ela é garantida, quer dizer, eu vou pagar de um jeito ou de outro. Esse é um ativo circulante, porque eu vou receber em um ano. É um ano ou menos de um ano, né? Então, no máximo em 12 meses. Ela é garantida, eu vou pagar. Ótimo, Klaus é um grande pagador. E aqueles clientes que a gente acha que não vão pagar? Primeiro, a gente não devia vender para eles, mas tudo bem, vendemos. E eles não pagam, não pagam, não pagam, não pagam, não pagam. Este tipo de dívida a receber, a gente aconselha não colocar no ativo circulante, porque ele vai superestimar o ativo circulante. Quer dizer, eu tenho R$ 1.000 para receber de um cliente, mas ele provavelmente não vai pagar esses R$ 1.000. Como que eu posso colocar isso como ativo? Algo que vai me trazer um benefício presente ou futuro, a curto, médio ou longo prazo, né? Então lembre-se, é tudo que a empresa tem direito, né? Toda a somatória em dinheiro do que a empresa tem. Se um cliente é duvidoso, a gente não deve contabilizar, tá? E aqueles casos mais longos, professor? É o que a gente chama de ativo realizável a longo prazo. São os itens que serão transformados em dinheiro em período maior que um ano. Por exemplo, depósitos judiciais, tá? Então a empresa entrou na justiça, ganhou, mas só que aquilo pode entrar daqui um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? Ou mesmo, eu acertei com um cliente que ele vai pagar em 24 vezes. Aí é um caso bem interessante. O ativo circulante é menos de um ano. Ativo realizável é mais de um ano, né? Então, eu posso colocar, se um cliente vai me pagar em 24 vezes, por exemplo, um carro, um terreno, um bem maior, né? Bem mais caro, eu posso colocar que os 12 primeiros meses são ativo circulante e os 12 meses seguintes são ativo realizável a longo prazo. E daí passou os primeiros 12 meses, só tem mais 12 meses. Daí aqueles 12 meses restantes passam de ativo realizável a longo prazo para ativo circulante. Bem tranquilo, sem crise nenhuma. E também temos aqueles ativos chamados ativos permanentes, que não são vendidos nem recebidos, tá? É claro que eu posso ter um ativo circulante ou realizável a longo prazo, que é um ativo permanente também. Depende como eu vou manejar aquele ativo, tá? Então, por exemplo, entre os ativos permanentes, a gente tem um imobilizado, que é utilizado para a manutenção das atividades da empresa, para ela poder produzir, né, o seu dia a dia. Então, equipamentos, veículos, instalação, terrenos e outros. No ativo permanente e imobilizado, a gente deve retirar a depreciação. Eu já vou falar o que é depreciação, né? Que é a perda de valor daqueles ativos ao longo do tempo, né? Um veículo vai ficando velho, um carro vai ficando velho. Então chega um ponto que a gente gasta tanto de manutenção que é melhor comprar um outro carro, né? As instalações também vão ficando velhas. Chega um ponto que a gente tem que fazer uma reforma geral. Tem o ativo permanente de investimento, é aquele ativo que não é necessário ao funcionamento da empresa. É o caso típico que quando a empresa tem dinheiro sobrando, ela vai investir em outras coisas.
por exemplo, em outras empresas, obras de arte, terrenos, imóveis para futura utilização e assim por diante. É um investimento. Não necessariamente a empresa vai usar para produzir, tá? E eu quero dar aí, eu já falei de obras de arte, mas eu quero dar um exemplo. Anos 90, era muito comum grandes empresas japonesas investirem em obras de arte. Então, eu nunca mais esqueço que uma empresa japonesa, ela comprou um quadro do Van Gogh por 40 milhões de dólares. E aquela época era, assim, inacreditável. E o que que ela fez? Ela colocou lá no hall da entrada da empresa, com toda a segurança, é claro, mas colocou no hall da entrada para exibir o quadro. É como se fosse uma exibição de força da empresa, né? Mas não deixa de ser um investimento. A empresa está mal, ela pode vender o quadro para obter dinheiro, né? E a tendência de obras de arte, dependendo da obra de arte, ela ir valorizando ao longo do tempo. E a gente tem também aquele ativo permanente diferido, que é o caso típico de aplicações com algum benefício no futuro. Não necessariamente eu vou ganhar dinheiro agora, mas eu posso ganhar dinheiro no futuro. Por exemplo, investimento em pesquisa para novos produtos. Isso é muito comum na indústria farmacêutica, na indústria química. Então, dessas vacinas aí que estão sendo desenvolvidas, custa muito caro. Cada vacina, com certeza absoluta, vai custar no mínimo, só para pesquisa, mais de US$ 1 bilhão. É sério, gente. Não é barato desenvolver isso, por mais que muitas metodologias já tivessem sido desenvolvidas, tá? Campanhas de marketing. Então, eu vou gastar R$ 10 milhões para fazer o marketing, publicidade, propaganda de um produto meu, né? Marketing não é só publicidade e propaganda, vocês sabem disso, né? Mas eu estou pegando todo o bojo, né? Então, eu vou vender depois? Não sei. Eu estou fazendo isso exatamente para vender. Implementação de novos métodos de fabricação e assim por diante, tá? Eu estou aplicando em algo que eu não tenho certeza que vai me dar o retorno, mas eu espero que me dê um retorno no futuro, tá? Então, por exemplo, tem muitas empresas hoje que fazem pesquisa básica. Como que funcionam as coisas? Pesquisa básica em biologia, biologia celular, em genética, em mecânica, em elétrica e tal. Por quê? Porque elas podem obter um benefício financeiro lá no futuro. É o caso típico das lâmpadas LED, né? Eu me lembro que alguns anos atrás um pesquisador japonês ganhou o prêmio Nobel de física por ter inventado as lâmpadas LED coloridas. A LED branca já existia desde a década de 60. E a LED colorida não. Quando o cara inventou LED colorida, né? Várias cores e a combinação dessas cores dão outras cores, ele fez com que a aplicação do LED fosse assim inimaginável, né? Absolutamente tudo. Hoje as TVs modernas são todas à base de LED, por exemplo. Atrás da tela tem pequeníssimas lâmpadas LED de diferentes cores que vão combinar daí para formar o que a gente vê na imagem, né? Mas ele trabalhou numa empresa muito pequena. E quando ele registrou o invento dele, ele patenteou em nome da empresa, não em nome dele. Ele até deu uma entrevista uma vez dizendo assim: olha, a empresa me deu todas as condições, ela que merece, não eu. Né? Então, ela deu um salário bom, ela deu todo o laboratório, toda a tranquilidade para o cara. E daí a empresa lucrou com isso depois ao longo do tempo. Ela gastou dinheiro, muito tempo para desenvolver o produto, mas depois começou a lucrar. Então, isso que a gente chama de ativo permanente diferido. É importante a gente levar em conta que isso é um ativo, tá? Ele não dá dinheiro agora, mas pode dar muito dinheiro no futuro. Por isso que a gente chama de ativo permanente diferido. Pessoal, até agora, alguma pergunta? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo?
Ninguém se manifesta, então espero que esteja tudo tranquilo. Vamos lá. E passivo? Aqui a gente reúne dois conceitos, duas ideias: o passivo e o patrimônio líquido, tá? Os dois a gente pode dizer que são obrigações da empresa. Os dois, tanto passivo quanto patrimônio líquido. Só que em casos diferentes. O passivo é uma obrigação referente a terceiros, que podem ser outras pessoas ou outras empresas, e o patrimônio líquido é o que se refere aos sócios, aos donos, aos acionistas da empresa. Passivo, ele é muito parecido com o ativo, tá? Tanto que a gente tem duas grandes classificações, né? Passivo circulante e passivo exigível a longo prazo. Só que eles mudam, né? Quanto ao conceito básico, quanto o ativo é algo que vai trazer uma coisa boa para a empresa, né? O passivo é algo que eu tenho que pagar para alguém. É um problema normalmente financeiro que eu tenho com alguém e eu tenho que fazer algo, né? Tem que pagar. O passivo circulante é a mesma coisa que o passivo que o ativo circulante. São itens a serem pagos em um tempo mais curto. No nosso caso, até um ano. Então, salário dos funcionários, encargos sociais, impostos, taxas, contribuições, fornecedores, empréstimos de curto prazo e assim por diante. Tudo que a empresa tem que pagar em até um ano. Isso a gente chama de passivo circulante. Já o passivo exigível a longo prazo são aqueles que eu tenho que pagar em prazos maiores do que um ano, tá? É o caso típico de empréstimo bancário. Então, a empresa pegou um empréstimo para pagar em 10 anos. Professor, mas e aqueles primeiros 12 meses? Isso a gente coloca no passivo circulante. Os outros 9 anos, perdão, pessoal, a gente coloca no passivo exigível a longo prazo. Daí, no ano seguinte, o segundo ano do pagamento do empréstimo bancário. Os 12 meses do segundo ano colocamos em passivo circulante, os outros 8 anos em passivo exigível a longo prazo. Isso dá uma ideia muito boa, gente, do que eu tenho que pagar logo, qual é a minha preocupação imediata e o que eu tenho que pagar ao longo do tempo. A preocupação não é tão imediata. E quando eu tenho obrigações em relação aos proprietários da empresa, a gente chama de patrimônio líquido. É a parte da empresa que é devida aos proprietários, né? Então, o principal patrimônio líquido, o principal tipo, é o tipo capital social, que é o dinheiro aplicado na empresa pelos proprietários. Então, para começar, as Alter e Filhos, o Klaus aplicou 10 mil reais. Esse é meu patrimônio líquido tipo capital social. Em muitos casos, a gente ainda tem um outro tipo de patrimônio líquido, que é o tipo reserva. Ele não vai necessariamente aos proprietários da empresa, mas eles podem evitar que os proprietários da empresa tenham que desembolsar mais dinheiro do bolso para complementar algo da empresa. Então, é aquele caso, né, que você tem uma empresa, você não gere ela financeiramente de modo correto, de repente começa a aparecer furo aqui, ali, você tem que tirar dinheiro do teu bolso, né, da tua poupança pessoal, do teu investimento pessoal, vender tua casa para cobrir os buracos financeiros na empresa, né? Então, para isso, a gente tem o que a gente chama de patrimônio líquido tipo reserva. Ele vem basicamente dos lucros da empresa, quer dizer, se a empresa tiver lucro, né? Para proteger a empresa de alguma forma no futuro, né? Proteção futura, para ela fazer doações, se necessário, para garantir capital de giro e assim por diante. É um dinheirinho que a gente pega dos lucros e reserva, tá? Isso evita com que os proprietários, com que os acionistas da empresa tenham que desembolsar mais dinheiro. Então, tem aquele patrimônio líquido tipo reserva de capital,
onde que eu vou pegar uma parte dos juros e guardar para absorver prejuízo, resgatar se necessário, reembolsar alguém, comprar ações e etc., né? Então, por exemplo, a minha empresa vendeu uma parte das ações, colocou no mercado, né, abriu uma parte das ações no mercado. Ela quer recomprar, eu vou voltar a ser uma empresa fechada. Então, ela pode pegar do patrimônio líquido tipo reserva de capital. Tem o patrimônio líquido tipo reserva de reavaliação, quando o valor do ativo é revisto. Vamos dizer assim, hoje o meu terreno vale R$1 milhão. Só que o mercado imobiliário teve uma queda muito grande. O meu terreno vai valer R$500 mil. Para o meu balanço patrimonial fechar, eu pego R$500 mil do patrimônio líquido tipo reserva de reavaliação. O patrimônio líquido tipo reserva de lucros legais. Isso vai depender muito da empresa, ela pode ter, pode não ter, tanto quanto a percentagem. Mas normalmente assim, você pega 5% do lucro líquido, e depois eu vou mostrar para vocês o que é, como se calcula o lucro líquido, e guarda. Esse patrimônio líquido tipo reserva de lucros legais, ele serve como proteção ao credor, para quem eu devo. Eu devo para o banco, então eu pego o dinheiro deste patrimônio líquido tipo reserva de lucros legais para pagar o banco. Patrimônio líquido tipo reserva de lucros estatutários. Daí isso faz parte do estatuto da empresa, que vai pegar obrigatoriamente uma parte do lucro para uma ação pré-definida. Patrimônio líquido tipo reserva de lucros para contingências. Contingência é uma emergência, algo que eu não previ. Eu até posso ter previsto, mas não é algo que vai surgir a todo momento. Então, para não ser pego de calças curtas, né? Então, o que eu faço? Eu guardo todo mês um dinheiro para contingências. Reserva de lucros a realizar. Lucros que ainda não foram realizados financeiramente, mas que vão ser, por exemplo, uma venda a longo prazo, em 24 meses, em 36 meses, em 48 meses, e assim por diante. E uma reserva de lucro para expansão, que daí eu vou guardar dinheiro ao longo do tempo para expandir a empresa, ser utilizado na própria empresa. Professor, mas eu tenho que ter dinheiro para tudo isso? Não, a empresa é que vai escolher. Eu quero ter patrimônio líquido tipo reserva? Quero. Qual subtipo eu vou ter? Quais subtipos eu vou ter? Quanto eu vou reservar para cada subtipo de patrimônio líquido de reserva? Isso vai depender da empresa. Posso ter todos eles? Claro que eu posso. Posso ter só um ou só outro? É claro que eu posso, né? A gente tem que se lembrar que o patrimônio líquido tipo reserva é tirado do lucro da empresa. A gente não pode tirar tudo para fazer patrimônio líquido tipo reserva. A gente tem que ter uma parte dos lucros para servir de remuneração para os acionistas, para os proprietários e assim por diante. Tá? E tem o patrimônio líquido tipo resultado, que é o resultado acumulado, por exemplo, lucro ou prejuízo. Tá? Atenção, atenção, atenção. Regra de ouro. Uma empresa financeiramente saudável só tem o seu patrimônio líquido válido quando o ativo igual à soma do passivo mais patrimônio líquido. Levando em conta que ativo é tudo que pode trazer um benefício para a empresa, agora a curto, médio ou longo prazo. Passivo é uma obrigação da empresa com terceiros, com o banco, com o meu fornecedor, com meus funcionários. Então, tem o passivo circulante exigível a longo prazo. E patrimônio líquido é a obrigação da empresa com seus proprietários. Então, é a parte que vai vai retornar aos proprietários ou vai servir de reserva, é parte do lucro, né?
que vai servir de reserva para alguma ação dentro da empresa. Então, um balanço patrimonial, regra de ouro. Ah, mas eu posso ter um ativo maior que um passivo, mais patrimônio líquido? Posso. Normalmente a gente equilibra lá com o patrimônio líquido, né? Então, aqui o patrimônio líquido tipo resultado é o lucro ou prejuízo, é mais ou é o menos, né? Então, tem que ter, no mínimo, o que é muito normal, o ativo igual à soma do passivo mais patrimônio líquido. Esta é a regra de um balanço patrimonial. Gente, tem muitos exemplos de balanço patrimonial, né, e na internet, não precisa nem fazer um mínimo esforço, né? Vocês podem consultar, tem exemplos de Excel. Professor, eu tenho uma pequena loja, como que eu faço? Olha, tem exemplo de Excel lá. Agora, o importante é você saber o que coloca em cada um desses e como você vai interpretar cada um desses, tá? Então, assim, normal, ativo, igual a soma do passivo com o patrimônio líquido. Pessoal, alguma pergunta sobre isto? Dúvidas? Simples, balanço patrimonial é bem simples. Ah, mas professor, na empresa que eu trabalho, eu tenho um cara só para fazer isso. Claro, a empresa deve ser bem grande, né? Então eu preciso ter pessoas cuidando especificamente disso, porque são muitos dados que entram e saem o tempo todo, tá? Com qual frequência eu faço um balanço patrimonial? Normalmente uma vez por ano. Posso fazer todo mês, professor? Pode. Posso fazer toda semana, professor? Pode. Posso fazer todo dia, professor? Pode. Mas não tem muito anexo, tá? O ideal é a gente fazer com maior frequência os outros demonstrativos financeiros que a gente vai falar a partir de agora, tá? Então, inclusive, empresas que são abertas, têm ações no mercado, na bolsa e tal, elas têm que divulgar o seu balanço patrimonial. Porque daí os seus acionistas sabem, por exemplo, em que situação está a empresa, né? Ela teve um prejuízo, um lucro, ela tem um passivo muito grande, tem dívidas muito grandes. Então, eu posso ver certinho aonde que são os meus maiores problemas. Mas só que o balanço patrimonial não é a única ferramenta, o único instrumento que pode fazer uma fotografia para a gente ver a saúde financeira da nossa empresa, né? Tem um outro que é chamado demonstrativo do resultado do exercício, ou o DRE. E o DRE ele ajuda a gente a calcular o lucro da organização. Vocês veem aí na tabela no lado direito, né, que tem um monte de terminologia e tal, complicado. Não, não é complicado, é bem fácil. E vai chegar lá no final, a gente começa com receita bruta, vai chegar lá no final, o lucro após imposto de renda ou lucro líquido, é o que eu já tinha falado aqui, deixa eu ver, aqui, olha, por exemplo, patrimônio líquido tipo reserva de lucros legais, 5% do lucro líquido. É o último lucro que eu tenho lá calculado no DRE. O DRE, então, ele tem como principal função calcular o lucro da organização, tá? Inclusive, ele vai ser utilizado aqui nesse patrimônio líquido tipo resultado. É o resultado acumulado, lucro ou prejuízo. Bom, professor, mas eu sempre vou ter lucro? Não. Ainda mais em tempos de pandemia eu posso ter prejuízo, né? Muito grande. Ontem saiu uma notícia, não sei se vocês viram, até deixa eu quero até falar com vocês aqui, olhar a carinha de vocês. Antes de começar a DRE. Pessoal, vocês viram que ontem foi declarado, teve um anúncio público que a
aquele bar de comédia, Comedy Club Curitiba, não, Comedy Central Curitiba, não, Comedy Club Curitiba, alguma coisa assim, ali na Matheus Leme foi fechado. Vocês viram isso, pessoal? Um barzinho de comédia, onde que os comediantes se apresentavam, vocês viram isso? Eu não vi, professor, até porque eu nunca me interessei por esse barzinho aí. Eu não fui lá, eu sempre quis ir lá, nunca fui. Eu não sou muito de sair e tal, mas é assim, eu quero pegar isso como exemplo. Esse bar, ele estava funcionando já há mais de 6 meses, ou sem cliente, ou com baixa lotação. Então, ele não estava mais conseguindo gerar lucro. O DRE dele, o demonstrativo do resultado do exercício, mostrava que ele só tinha prejuízo. Isso tudo começa lá com a receita bruta. Se a minha receita bruta é muito baixa, mais baixa que todas as minhas despesas, então, obviamente, eu vou ter prejuízo. Se minha receita bruta é alta e tirando todas as minhas despesas, somando todas as minhas despesas, isso foi mais baixo que minha receita bruta, obviamente eu vou ter lucro. A questão é como que eu vou considerar cada etapa disso, né? Porque tem momentos onde que eu vou ter que pagar imposto de renda, tem momentos onde que eu vou ter que pagar fornecedor e tal. Então, como que eu considero isso? Então, para a gente considerar as diferentes situações, nós temos o DRE, o demonstrativo de resultado do exercício. Então, eu vou voltar com o nosso compartilhamento para discutir um pouco mais sobre isto, tá? Então, o DRE, como vocês podem ver aqui na tabela no lado direito, ele começa com receita bruta e vai até o lucro após o imposto de renda, ou também chamado lucro líquido, tá? Isso é importante saber porque eu, com o DRE, se eu tenho problemas, por exemplo, aonde eu estou tendo prejuízo lá no final, aonde que eu posso mexer, que eu posso diminuir esse prejuízo ou mesmo transformar esse prejuízo em lucro, tá? Então o DRL mostra exatamente o ponto onde que eu posso fazer. Então eu vou fazendo esse cálculo em etapas. E daí eu posso chegar à conclusão, não, o meu maior problema são nas deduções. Meu maior problema são nos custos indiretos. Meu maior problema são nas despesas financeiras. Como é que eu posso diminuir as despesas financeiras? E etc, 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 tá? Então o DRE, eu quero que vocês tenham em mente, não é só para calcular o lucro da organização. O DRE auxilia a gente a fazer uma grande análise, por exemplo, onde que a gente está gastando mais do que deveria gastar. Qual que é o grande problema, qual que é o grande gargalo financeiro da nossa organização, tá? Por exemplo, agora, em tempos de pandemia, o que, que as organizações estão fazendo? Estão mandando o pessoal embora, porque é um custo direto, indireto, muito grande para a organização. Então, elas acabam baixando o lucro líquido, que junto com as despesas operacionais, depreciação, despesa financeira, imposto de renda, vai fazer com que a organização não tenha lucro ou o lucro líquido dela seja muito baixo. Então, prestem muita atenção. DRE não é uma coisa automática. É um conceito que nos ajuda, além de calcular o lucro, ver quais que são nossos problemas, quais são os pontos onde que estão nossos problemas. Então, vocês têm que saber como que se faz um DRE, mas principalmente vocês têm que saber o conceito do DRE. Aonde que está um problema, aonde que eu posso melhorar e assim por diante. Algumas vezes eu não tenho um problema, mas tem pontos de melhora. E o DRE, gente, ele auxilia muito isso daí. Muito mesmo, de verdade, acreditem em mim, tá? Então vamos ver passo a passo desse DRE, dessa tabela que a gente tem aqui do lado. Vamos lá. Primeiro, eu falei para vocês que a gente, olha aqui, ó, vamos começar aqui. A gente começa com receita bruta.
Receita é toda a entrada de capital decorrente da venda de produtos, processos ou serviços. Então, a gente pode falar que receita bruta é o valor total das vendas. Só que a partir da receita bruta, a gente tem uma série de deduções. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho isso, a receita bruta é o total de todas as minhas vendas. Professor, eu vendi 10 milhões de produtos, processos, serviços em 10 milhões de reais. Deu 10 milhões de reais. Ótimo. Então, essa é a minha receita bruta. Mas sempre quando eu vendo algo, tem o que a gente chama de deduções. São aquelas deduções imediatas. Eu posso até não pagar naquele instante, mas as deduções são imediatas, principalmente na nota fiscal. Então, por exemplo, abatimento, devolução, desconto indicado na nota fiscal. Então, eu dei um desconto para o meu cliente de 10%. Eu decidi dar esse desconto. Então, vamos lá, eu tenho que descontar da minha receita bruta. Isso é uma dedução. Venda cancelada, então, eu emiti nota fiscal, mas daí o meu cliente devolveu dentro de 7 dias, faz parte lá do Código do Consumidor, ele tem direito em 7 dias a ter devolução do montante que ele gastou e assim por diante. E entram aí também todos os impostos, tá? O imposto sobre produto industrializado, IPI, que é federal, o ICMS, Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, que é estadual, o ISS, que é sobre serviço, que é municipal, o PIS, que é o Programa de Integração Social, que é federal, CONFINS, que é Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, que é federal, e assim por diante. Agora eu quero fazer um parênteses. Nós estamos em plena proposta de reforma tributária, tá? Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, já mandou para o Congresso uma ideia de reforma tributária, quer dizer, uma micro reforma tributária, onde que ele vai trabalhar primeiro com fins com COFINS e PIS/PASEP, né? PASEP ligado ao governo federal. Mas a reforma tributária, ela prevê, na verdade, para você considerar uma reforma tributária, prevê uma mudança muito grande, né? Por exemplo, eu não vou mais ter IPI, eu vou ter IVA, muitos países têm IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que dele pode substituir o ICMS e o ISS também. O problema é que o ISS é municipal, o ICMS é estadual, e o IPI é federal, daí os 3 entes da federação têm que entrar em acordo. É muito complicado fazer uma reforma tributária, tá? Mas tem alguns impostos que a gente já tem que constar lá na nota fiscal, e isso é muito importante. É claro que dependendo do tipo de empresa que você tem, né? Se tem uma loja de calçados, não vai pagar ISS. Eu tenho uma empresa de consultoria, vou pagar ISS, mas não vou pagar ICMS, mas vou pagar PIS e CONFINS, não vou pagar IPI. Então, depende da empresa, tá? Então, sempre quando a gente desconta ou a gente coloca os impostos em nota, isso faz parte das deduções. Por quê? Vai entrar do cliente direto para o governo, seja municipal, estadual ou federal. Não vai nem passar por mim, né? É interessante que hoje tem uma lei dizendo que tem que constar os impostos. Então, você vai no supermercado, vem aquela nota, né? Aquela notinha do caixa bem grande, comprida. Se você vê lá no final, tem da tua compra de R$100, quanto você pagou em imposto. Então, isso é uma dedução, tá? Então, a gente vai pegar a receita bruta e, em primeiro lugar, tirar essas deduções. Então, olha que legal que eu fiz aqui. Em amarelo é sempre um resultado, né? Em laranja aqui, pelo menos eu acho que isso é laranja, né? É como que a gente chegou naquele resultado. Então, a gente pegou a receita bruta e diminuiu deduções. E deu a chamada receita líquida. Então, isso é receita bruta menos deduções. Não é complicado, gente. Daí a gente vai pegar a receita líquida
e vai tirar custos diretos e indiretos de produção. Então, o que são esses custos? Quando a gente fala de custo, é todo gasto feito para a produção do bem ou serviço. E a gente pode separar em custos diretos e indiretos. Gente, vamos assim dizer, custo direto é aquele que importa para a produção. Se não tiver aquilo, eu não vou conseguir produzir nada. E custo indireto, ele não necessariamente está envolvido diretamente na produção, mas eu preciso daquele custo para produzir, tá? Então, ele não vai estar embutido direto no meu produto, processo, serviço, mas eu tenho ele, porque eu preciso organizar alguma coisa e assim por diante. Então, vamos lá. Custo direto envolvido no processo de produção. Matéria-prima, mão de obra direta, o funcionário que está ali, patente, royalties, manutenção e reparo, combustível, energia, controle de qualidade, tratamento efluente, resíduo e outros, tá? E custo indireto, não estão envolvidos diretamente no processo de produção. Então, mão de obra indireta, como o pessoal da limpeza. Ah, mas eu preciso de limpeza para produzir. Claro, concordo, mas ela não faz parte do teu produto final. Supervisão, pessoal lá da administração, né? Pessoal do marketing, pessoal do RH, armazenamento em outro lugar, aluguel, né? Eu pago aluguel em algum lugar. Então, tudo isso é um custo indireto, tá? É claro que, teoricamente, os custos diretos devem ser maiores do que os custos indiretos. Vocês já viram quando uma empresa toma uma decisão, por exemplo, não, para mim é mais barato eu alugar um galpão do que comprar um galpão, né? Então, o alugar é um custo indireto, né? Então, eu vou pegar a receita líquida, tirar os custos diretos, tirar os custos indiretos e vou ter o que a gente chama de lucro líquido. Lucro bruto. Então, eu já tirei o básico, todos os impostos, desconto que eu dei, né, abatimento que eu dei, e todos os custos diretos e indiretos da empresa. Então, eu já posso ver se eu tenho lucro ou prejuízo. Atenção, aqui já pode ser prejuízo. Eu não coloquei mais ou menos, mas porque normalmente a gente ainda tem um lucro aqui. Só que aqui eu já posso ter prejuízo, tá? Então, receita líquida menos custo direto menos custo indireto dá o lucro bruto. Olha aqui, ó. Lucro bruto igual a receita líquida menos custos diretos e custos indiretos. Logo depois do lucro bruto, vocês podem ver aqui pelo esquema, eu tenho as chamadas despesas operacionais, né? Então, é bem o serviço que é consumido direto ou indiretamente para obter-se receitas sem se relacionar com a produção. Então, são despesas fixas. Eu posso colocar algumas dessas em custos indiretos, mas normalmente eu vou colocar como despesas operacionais, tá? Então, despesas administrativas, alguns outros impostos, seguros, comissão de venda, o que eu gasto com marketing e etc, tá? E despesas variáveis, aquelas que surgem ao longo do tempo. Então, as despesas operacionais são despesas fixas e ou variáveis, tá? Variáveis são aquelas que vão surgir de maneira até imprevista. Então, eu vou pegar o lucro líquido e tirar as despesas operacionais e depreciação. É muito importante porque tem várias empresas que não contam depreciação. Principalmente empresa pequena, tá? Depreciação é perda de valor de um determinado bem por deterioração ou obsolescência. Quer dizer, ele não tem mais a tecnologia que eu preciso. A gente pode dizer que é uma perda de valor linear. A cada ano é descontado o mesmo percentual sobre o valor de compra, né?
Hoje, a gente já tem a capacidade de trabalhar com a chamada depreciação exponencial. É diferente da depreciação linear, onde que eu tenho perda de valor linear. Na depreciação por perda de valor linear, eu considero que a cada ano eu perco uma porcentagem fixa. Por exemplo, a depreciação total tem 10 anos, então no primeiro ano eu vou perder 10%, no segundo 10%, no terceiro 10%, até 10 anos. Na exponencial, eu tenho perdas maiores no início da vida útil do bem e perdas menores depois. Então, no primeiro ano, a perda de 20%, no segundo de 15%, no terceiro de 10%, e assim por diante até chegar no 100%. Tá? Isso vai depender do bem, isso vai depender da empresa, vai depender de uma série de coisas. Qual que é a ideia básica? Mesmo que eu tenha perda de valor linear ou perda exponencial, é que a cada ano eu sei que o meu equipamento, por exemplo, o meu prédio, ele vai perdendo valor e ele precisa ser reposto. E daí, no final de um certo período, eu preciso repor aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um carro. Eu imagino que meu carro ele dure 5 anos. Então, eu tenho que, durante 5 anos, economizar dinheiro para depois, no final de 5 anos, comprar um novo carro e jogar aquele carro antigo fora, tá? Por quê? Ele vai se desgastar tanto durante aquele período que não vale a pena mais eu manter esse carro depois de 5 anos, tá? Ou ele pode ser perigoso, ou o custo de manutenção é muito alto, e assim por diante. Então, isso se chama depreciação. Prédio normalmente tem um período de depreciação de 25 anos, não quer dizer que no final de 25 anos eu vou jogar aquele prédio fora e construir outro. Pode até ser, tá? Mas depois de 25 anos eu vou ter que, no mínimo, fazer uma reforma gigantesca naquele prédio. Equipamentos, normalmente 10 anos, então eu comprei uma máquina para o meu sistema de produção, eu tenho que fazer a manutenção. Mas ao longo desses 10 anos, a manutenção vai ficar tão cara, que é mais fácil, depois de 10 anos, eu jogar essa máquina fora e comprar outra. Só que eu preciso economizar dinheiro para isso. Isso se chama depreciação. E veículos, por exemplo, um carro, um caminhão, uma empresa de ônibus, o próprio ônibus, o ideal é que aquele veículo não fique mais do que 5 anos. Por quê? Mesmo eu dando manutenção adequada, eu vou começar a gastar mais com manutenção, mais com óleo, mais com combustível e assim por diante. Tá? Então, chega no final de 5 anos, aquele carro, aquele caminhão, aquele ônibus, economicamente ele está ficando muito caro. É melhor, mais barato, comprar outro. Isso se chama depreciação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lucro bruto, tirar despesas operacionais, tirar o que eu estou gastando com depreciação, e daí eu tenho o lucro antes dos juros, ou também chamado resultado operacional. Lucro antes dos juros, ou também chamado resultado operacional, é o lucro bruto menos despesas operacionais menos depreciação. E daí, a maioria das empresas também tem o que a gente chama de despesa financeira. Não tem nada a ver com o processo produtivo, mas, por exemplo, a empresa pegou um empréstimo muito grande. Ela tem que pagar o básico do empréstimo, né, que é o próprio dinheiro emprestado, acrescido da remuneração do banco. São os juros, né? Então, isso é o que a gente chama de despesa financeira. O Klaus ficou no negativo lá na conta de banco dele, então tem que pagar os juros sobre o cheque especial. Então, isso é uma despesa financeira que o Klaus está tendo. Então, eu vou pegar o lucro antes dos juros, ou resultado operacional, tirar a despesa financeira, e daí eu tenho o lucro antes do imposto de renda, ou resultado do exercício, tá? Então, o lucro antes do imposto de renda ou resultado do exercício é igual ao lucro antes dos juros
ou resultado operacional, menos despesa financeira. E daí eu já estou indo para o final do meu DRE, do meu demonstrativo de resultado do exercício. Por quê? O imposto de renda, ele só vai ser cobrado aqui, nesse resultado do exercício. Então, ele vai pegar o lucro, o governo vai pegar a receita, o leão vai pegar o lucro antes do imposto de renda, vai pegar o lucro do resultado do exercício e aplicar uma taxação. Digamos que seja 10, 15, 20%, vai depender do tamanho da empresa, da área, de um monte de coisa, né? Daí a gente tem que ver em relação à nossa empresa. E vai aplicar uma taxa, por exemplo, 10%. Então, o imposto de renda não vai ser sobre a receita bruta, tá? Nem sobre a receita líquida, nem sobre o lucro bruto, nem sobre o resultado operacional. Ele vai ser sobre o resultado do exercício. Então, eu já tirei tudo isso, e daí, o que sobrar, eu vou pagar uma taxa de imposto de renda. Então, este é o chamado lucro após o imposto de renda ou lucro líquido. Então, vou pegar o lucro antes do imposto de renda ou resultado do exercício, esse daqui, em laranja, vou tirar o imposto de renda e daí eu vou ter o lucro líquido ou lucro após o imposto de renda. Este é o lucro chamado livre, tá? Este é o que vai sobrar, por exemplo, para o patrimônio líquido da empresa. Ah, eu quero guardar dinheiro para uma contingência. Da onde que eu vou tirar? Do lucro líquido, tá? Eu quero guardar dinheiro para expansão. Da onde que eu vou tirar? Do lucro líquido. Ah, eu tenho que pagar os meus acionistas. Da onde que eu vou tirar? Do lucro líquido. Vocês têm que levar em conta que, por exemplo, eu sou dono de uma empresa e vou tirar um prolabore, né? Que é o meu salário. Prolabore é o salário do dono da empresa. Então, ele vai tirar daqui, né? Ele vai tirar do custo direto, ou do custo indireto, ou da despesa operacional. Vai depender de como ele considerar isso dentro do DRE, tá? O lucro líquido se sobrar dinheiro, eu tenho meu salário, eu sou dono da empresa, tenho meu salário, que é o Prolabore, que ele vai tirar aqui antes. O lucro líquido, eu tenho como proprietário direito ao lucro líquido? Claro que eu tenho. Isso é outra coisa. Tanto que muitas empresas, a gente, fazem assim. O empresário coloca um Prolabore, digamos, de R$5.000, né? E ele vai pagar imposto de renda sobre esse Prolabore, tá? Porque o imposto de renda como eu vou explicar para vocês? Quando ele declarar que tirou por mês Prolabore de R$5.000, ele vai ter que pagar imposto sobre aquilo. Mas daí ele vai declarar divisão de lucros. E isso ele não vai precisar pagar imposto de renda. Por quê? Já foi pago imposto de renda pela empresa aqui antes de considerar um lucro líquido. Então, só fazendo uma revisão final, eu tenho a receita bruta, que é todas as vendas, vou tirar as deduções, principalmente de nota, impostos e outras, daí eu obtenho a receita líquida. Da receita líquida, eu tiro todos os custos diretos e indiretos, obtenho o lucro bruto. Do lucro bruto, eu tiro as despesas operacionais e a depreciação, eu vou ter o resultado operacional ou lucro antes dos juros. Daí, se eu tenho empréstimos, por exemplo, eu tenho que pagar juros, eu vou descontar os juros daqui, do resultado operacional. E daí eu vou ter o resultado do exercício, ou também chamado lucro antes do imposto de renda. E só daqui eu vou descontar imposto de renda. E daí eu vou ter o lucro após o imposto de renda, ou também mais comumente chamado de lucro líquido. Por que o DRE é tão importante, gente? Por exemplo, o que interessa é o lucro líquido, concordam? Quanto mais lucro líquido, melhor. Mas eu posso voltar aqui, por exemplo,
eu estou fazendo muitas deduções, os meus funcionários estão dando muito desconto lá na nota. O preço é 1.000 e eles vendem tudo por 900. Vamos cortar isso, não pode mais ter dedução. Eu tenho um custo direto muito grande, por exemplo, meus funcionários de chão de fábrica. Então, tem como eu, por exemplo, robotizar, não precisar pagar os salários? Ah, mas tem o custo de aquisição do equipamento. Tudo bem, mas ele se dilui ao longo do tempo, né? A depreciação é muito alta. O que significa isso? Que os meus equipamentos estão muito velhos. E, além do mais, eles estão produzindo pouco, né? Então, posso trocar por equipamentos mais novos? Vamos ver o que acontece ao longo do tempo. Outra coisa, a minha empresa tomou muito empréstimo, então ela tem que pagar muitos juros. Então, a minha despesa financeira vai ser muito alta. Isso vai afetar meu lucro líquido lá no final, tá? Então, tudo isso eu tenho que ver. O que está acontecendo com o meu lucro líquido? Ele pode estar positivo, pode estar negativo, pode estar positivo mais baixo, pode estar positivo mais alto, né? E assim por diante. Então, o DRE, ele nos ajuda a pensar, a raciocinar como que está o andamento financeiro da minha empresa para saber por que o lucro líquido está baixo. Então, o que eu digo para vocês? O lucro líquido de vocês é negativo ou está muito baixo, então, o que eu posso fazer para trabalhar isso daí, tá? O que eu tenho que fazer para trabalhar isso daí? Então, a gente pode voltar no DRE, no demonstrativo de resultado do exercício, e analisar cada ponto desses daqui, o que eu posso fazer para atingir um lucro líquido positivo, um lucro líquido mais alto. De novo, não é a única ferramenta. Eu trabalho lucro DRE junto com o balanço patrimonial. E eu vou trabalhar junto com as outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Você não pode tomar uma decisão só baseado em uma ferramenta, mas analisar todas as ferramentas, quais são os pontos que está dando problema, eu posso aumentar o meu lucro líquido lá no final, sem problema algum. Pessoal, vamos lá. Dúvidas? Hoje a gente viu balanço patrimonial e DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Vocês sabendo esses conceitos básicos, vocês fazem isso sem problema em qualquer tipo de empresa, tá? E principalmente saber usar, como ler, como interpretar. Esse é o mais importante. Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma experiência que queira compartilhar? Não, professor. Eu só não me. Desculpa que eu não me atentei ao final, porque meu plano de saúde me ligou. Aí eu tive que atender, mas ao final eu não peguei. Mas eu assisto de novo, mas até o momento eu não tive nenhuma dúvida. Tá. Mais alguma coisa, gente? Mais algum problema? João Vitor, Giovanni, Rivelino, Osmair. Vamos lá, vamos lá. Vontade. Só é quarta-feira, gente. Vamos lá. Gente, isso é muito importante. Vocês têm que ter ideia do que é um balanço patrimonial, do que é um DRE, não só fazer. Gente, fazer, vocês pegam um técnico de contabilidade e faz, ele faz. Não é um problema. Mas vocês são administradores, vocês têm que saber como usar aquilo. Só fazer por fazer não adianta nada. Comecem a raciocinar. Por exemplo, um DRE, deu um meu lucro líquido muito baixo. O que eu posso fazer? Então, eu volto em toda aquela coluna lá e analiso item por item. O que eu posso fazer para aumentar o meu lucro líquido? Os meus acionistas estão ficando malucos, né? O lucro líquido fez com que o meu patrimônio líquido lá no balanço patrimonial desse mais baixo. O que está acontecendo, né? Então, o patrimônio líquido é algo bom, o passivo é algo ruim, então eu tenho que juntar os dois. Se o passivo é negativo, o patrimônio líquido é positivo, eu consigo juntar com o ativo, né? E daí igualar os dois. Só
só para reforçar, o ativo, ele é obrigações da empresa ou é, no caso, aquela questão de salários, encargos, impostos? Não, o ativo é sempre o que a empresa tem de bom. Então, por exemplo, ela tem terrenos, ela tem equipamentos, ela tem estoque que ela vai vender, produto que ela vai vender. É tudo que pode ser transformado em dinheiro para a empresa, tá? Ah, mas o terreno dela, claro que pode ser transformado, a empresa pode vender o terreno e transformar em dinheiro. Então, é tudo que ela tem a receber, tá? Passiva é tudo que ela tem a pagar, a obrigação dela. O passivo e patrimônio líquido. A diferença é que passivo é a terceiros, então ela vai pagar para o funcionário, para a companhia de água, para a companhia de luz, imposto para o governo e assim por diante. Já o patrimônio líquido é o que a empresa tem que pagar para os sócios, tá? Também é uma obrigação dela. Ela tem que pagar para os sócios, aqueles que deram origem à empresa, ou para os acionistas, por exemplo, dividendos e assim por diante, tá? Ou dinheiro que ela vai guardar para acontecer alguma coisa, patrimônio líquido tipo reserva, por exemplo, né? Então, ativo é tudo de bom que ela tem, que ela pode transformar em dinheiro. E passivo é tudo que ela tem que pagar para alguém. Seja passivo propriamente dito, que é obrigação a terceiros, ou patrimônio líquido, que é obrigação em relação aos sócios, tá? Então, pegando o balanço patrimonial junto com o DRE, eu consigo ter uma ideia de qual que é o meu problema, qual que é o meu ponto forte, qual que é o meu ponto fraco. Tá bom, gente? Entendi, professor. Não é complicado, realmente não é complicado. O problema é o volume que isso pode tomar dentro de uma empresa, né? O tamanho, a quantidade de números que eu posso ter. Mas isso depois que eu tenho um software, seja um software da minha própria empresa, seja o que eu comprei, ou mesmo a planilha Excel, fica tudo mais fácil de se analisar. Daí, o mais importante, como eu falo para vocês, é o que eu vou fazer com esses dados, como eu vou ver esses dados, tá bom? Pessoal, se vocês não têm mais dúvida, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Sempre é bom tê-los aqui, pessoal, sempre, de verdade, de coração. Eu queria que vocês dessem uma olhada lá na atividade e frequência e já respondessem em 5 minutos vocês fazem, tá? Para daí vocês já garantem a presença. Eu gostaria de reforçar sobre o trabalho que está lá na semana 9. Vocês têm que entregar na semana 9, tá? Jéssica, manda lá um WhatsApp para a turma, relembrando que o trabalho do professor Klaus está na semana 9. Jéssica, você é a representante da turma, né? Sim, junto com o Luiz. Junto com o Luiz, tá? O Luiz não está aqui. Então, vocês mandam lá o WhatsApp para a turma, por favor, reforçando. O professor Klaus mandou avisar que o trabalho está na semana 9 e tem que entregar até a semana 9, dia 30 de setembro, tá? Perfeito, Por professor, favor. vou reforçar. Mas está aqui na gravação, está lá na semana 9, já foi falado um monte de vezes e continua aqui na gravação, tá? Toda semana eu vou falar para deixar gravado aqui, para ninguém dizer que não sabia, tá bom? Pessoal, façam atividade de frequência, deem uma olhadinha lá no material complementar, tem um artigo bem legal para vocês, tá bom? Eu aconselho. Daí eu espero vê-los todos aqui na próxima quarta-feira, né? Daí não vai ter feriado na segunda e terça, então eu espero que tenha mais gente aqui presente, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado, professor. Boa semana. Bom descanso. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.